Ouve-se um som no universo, mas não é um aplauso para a vitória. É o som ensurdecedor da ironia, a risada que ecoa sobre a queda de quem se achava intocável. Você, que foi ridicularizado, zombado e minimizado, está prestes a testemunhar o maior espetáculo da lei do retorno. Aquele que te humilhou, que usou a arrogância como trono, agora se tornou o alvo da própria chacota, e ele não fazia ideia de que sua máscara cairia com tanta força e em público. Ele ignorou a lei mais antiga do universo. A força da verdade sempre supera o barulho da soberba. Ele acreditou que a sua dor seria o seu destino, mas hoje a única coisa que está desmoronando é a reputação dele. Você não precisa se vingar. Você precisa apenas assistir, porque a resistência que você demonstrou é o testemunho mais alto que existe. Esta jornada é sobre a sua dignidade que permaneceu inabalável e sobre como a arrogância, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra um preço. Prepare-se, porque o universo está alinhando a justiça e esta ativação energética de força e revelação começa agora. Se você entende que sua resistência foi mais alta que o barulho dele e que você aceita esta ativação de força inabalável em sua vida, não fique de fora. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal para fazer parte desta comunidade de escolhidos que enxerga a verdade. Curta este vídeo agora mesmo, ative o sininho para não perder o próximo nível da sua jornada e declare ao universo sua aceitação desta mudança. Comente o número 77 para manifestar que a justiça está feita e que você está pronto para receber toda a energia de vitória e elevação que você merece. Reforço a instrução. Não saia daqui sem curtir e comentar o número 77. Você viu a pessoa arrogante se exibindo, pensando que aquela postura era prova de força. Mas entenda, a verdadeira fraqueza deles estava usando a confiança como fantasia. Eles precisavam de barulho, de humilhar você em público, porque só assim conseguiam sentir algum poder. O brilho que eles mostravam não era a luz de uma vitória real, mas apenas o reflexo emprestado do aplauso momentâneo. Essa confiança era como uma roupa emprestada. Parecia ótima, mas nunca foi deles, e por isso não aguentou o teste do tempo quando a vida exigiu substância. A sua soberania se provou no silêncio. Enquanto eles gritavam, tentando diminuir o seu valor, você apenas se manteve firme, enraizado na sua verdade. O que essa pessoa não percebeu é que o seu silêncio e sua resistência se tornaram o espelho mais brutal. Ao invés de manchar você, cada insulto que eles jogaram revelou a insegurança deles para todo mundo ver. Sua dignidade não precisou de palco. Ela apenas resistiu e, de repente, todo o show deles desmoronou em humilhação. Agora, o mundo inteiro está testemunhando essa exposição, rindo de quem se julgava intocável. O arrogante virou a piada que ele tentou fazer de você. Mas a questão não é só a queda, e sim o mecanismo por trás dela. Existe uma lei invisível que opera no universo, e ela garante que o orgulho sempre pague um preço. Você precisa saber o que exatamente essa pessoa fez para ativar essa lei de forma tão completa, transformando sua própria vida em um meme global de escárnio. Eles riram de você, mas a verdade é que o universo não se dobra para a arrogância. Eles zombaram do seu processo e da sua luta, mas aquela pessoa estava segurando um espelho. E o que o espelho refletiu? A fragilidade dele, não a sua falha. Você não precisou gritar para provar seu valor. Você simplesmente respirou fundo e continuou a construir. Enquanto ele fazia barulho, você criava a fundação. É por isso que hoje a plateia que ele buscou aplaudir está rindo dele, não de você. O erro dele foi confundir espetáculo com substância. A confiança dele era emprestada, como fogos de artifício. Brilho intenso que dura segundos e deixa apenas fumaça. Sua força, no entanto, é diferente.
Ela não precisa de aplausos diários. É construída no silêncio, naqueles momentos em que só você e sua persistência estavam na sala. É essa fundação que está de pé hoje. Você aguentou a tempestade e a sua dignidade não foi abalada. Você venceu pela inquebrável solidez do seu caráter. A queda dele é o aviso. A sua permanência é a prova de que a verdade nunca sai de moda, enquanto a arrogância sempre atinge seu prazo de validade. A risada que você ouve agora é o som do julgamento final da vaidade, mostrando que você se tornou inabalável. A grande questão que paira é: se a sua força foi capaz de silenciar o maior barulho, o que mais você tem dentro de si que ainda não foi despertado? Eles queriam o palco, não é mesmo? Buscaram o holofote para gritar a arrogância e fazer piada da sua luta. Mas o palco tem uma regra cruel. Ele não só ilumina o brilho, ele amplifica o defeito. A armadilha que o arrogante montou para te humilhar, usando a visibilidade para te atacar, virou uma prisão de vidro. Agora, você não precisa fazer nada. O mesmo holofote que eles imploraram está revelando a todos o quão vazia a confiança deles realmente era. Enquanto ele fazia barulho, você estava construindo sua fundação em silêncio. Você resistiu ao impulso de lutar no mesmo nível e permitiu que sua dignidade fizesse o trabalho pesado. É aí que reside a sua soberania. Você não precisou provar nada. Sua permanência e sua resiliência já são a prova. O público, que antes se distraía pelo espetáculo, agora vê claramente. O aplauso é temporário, mas o respeito que você conquistou com sua quietude é inabalável. Você é a rocha que não se moveu, e ele é a onda que quebrou. O riso que se ouve agora não é apenas a vingança, é a revelação de um princípio eterno. A verdade sempre usa o orgulho como sua própria forca. Mas se a queda dele prova que a arrogância tem um limite, o que significa a sua ascensão em meio a todo esse caos? O que exatamente você fez no seu silêncio que garantiu que a sua força não apenas sobrevivesse, mas se tornasse a nova e inegável referência de poder? Pare, escolhido. Permita-me fazer uma pausa e olhar nos seus olhos. Porque, se você chegou até aqui, você está diante de uma escolha crucial. O arrogante que acabamos de expor caiu porque o compromisso dele era falso, era emprestado da multidão. E o seu? Você está apenas assistindo à verdade ou está comprometido com ela? A verdade não serve para quem fica em cima do muro. É hora de provar que seu caráter é completo e inabalável, ao contrário da arrogância que desmoronou. Para fechar este ciclo de aprendizado e declarar que a força da verdade foi absorvida, digite o número 77 nos comentários. Ao digitar 77, você está declarando que seu compromisso é total e que você está completo e pronto para resistir à queda de qualquer orgulho. Não deixe que esta revelação seja apenas mais um vídeo. Mostre seu respeito pela verdade. Deixe seu like para validar que a Endurance é mais forte que a arrogância. E se inscreva no canal para garantir que você continue no caminho daqueles que são inabaláveis e não apenas barulhentos. O seu comprometimento agora define o seu legado. Você viu a queda e se perguntou: como foi tão rápido? A verdade é que a arrogância deles não tinha raízes. O que parecia força era apenas um empréstimo de atenção e aplausos. Eles tentaram te ridicularizar para parecerem maiores, mas a força de verdade nunca precisa gritar. A confiança genuína, a sua, é forjada em silêncio, nas noites em que ninguém estava olhando enquanto você superava. O dele era um castelo de cartas que o vento do escrutínio derrubou. Eles não sabiam que a zombaria é como um bumerangue. Cada palavra que ele jogou em você não te atingiu. Apenas voltou e atingiu a reputação dele. O que ele pensava ser um ataque era, na verdade, um espelho. Você continuou firme, e essa sua calma desarmou todo o show dele. É por isso que o riso da multidão mudou de alvo tão rápido. Eles não estavam rindo de você.
Estavam celebrando o fim da farsa. Sua dignidade durou muito mais que a performance dele. O que vimos é uma lição clara. O barulho sempre tem prazo de validade. Mas se a arrogância dele desmoronou sob o peso da própria insegurança, o que acontece com você quando o poder que você conquistou em silêncio começar a falar? O próximo passo não é apenas sobre o triunfo, mas sobre como carregar a verdade sem se tornar a próxima vítima do ego. É possível brilhar intensamente sem atrair a mesma maldição que derrubou quem te zombou. Eles fizeram muito barulho porque acharam que o volume cobriria a verdade, mas o seu silêncio e sua dignidade eram o espelho que eles não podiam quebrar. Você não precisou gritar, rebater ou entrar na briga deles. Sua calma era a prova de que a confiança deles era emprestada. A pessoa arrogante se esforça para diminuir você porque está desesperada para esconder o quão pequena ela se sente. O comportamento deles apenas gritava a verdade. O que mais temiam era que você notasse o vazio por trás da performance. A arrogância é como fogo de artifício. Faz um barulho enorme por um segundo, mas não constrói nada e desaparece rápido. A sua postura, porém, é fundação. É aquela força que você construiu nas lutas que ninguém viu. Enquanto eles usavam o orgulho para parecerem fortes, você usava a verdade para se tornar inabalável. Sua persistência sem alarde desmascarou a farsa. Sua sobrevivência provou que quem tem caráter não precisa de aplausos para validar seu valor. A exposição está aí, escancarada. Eles caíram não porque você os derrubou, mas porque tropeçaram na própria vaidade enquanto tentavam esconder a fraqueza. Agora que o palco deles ruiu e o riso coletivo é o veredito, você precisa carregar essa dignidade adiante. Existe, no entanto, um detalhe final que define se essa história será apenas um evento ou se ela forjará uma mudança total na sua vida. O que você fará com a verdade sobre o motivo real da queda deles? Você viu a cena toda. A arrogância daquela pessoa não era força, era só peso extra. Eles colocaram tanta pose que esqueceram de construir a base interna. O ego deles se tornou uma carga insuportável, e o caráter, que era pequeno e frágil, não aguentou o tranco. O que quebrou não foi o ataque externo, foi o peso interno. Enquanto eles tentavam parecer gigantes, você construía sua fundação em silêncio. É por isso que você assiste de pé hoje, testemunhando como a vaidade dele se desfez em público. O que o público está vendo agora é a verdade nua. A risada geral é o som do julgamento final, da presunção. Eles pensaram que humilhar você os tornaria invencíveis, mas a vida tem essa ironia. Quem busca a glória vazia sempre se torna a piada. Você se manteve firme. Não precisou gritar. Sua dignidade e sobrevivência desmontaram o palco deles. O ego aluga a atenção por um tempo, mas a permanência e o respeito são coisas que só você conquista com a verdade e com a sua paciência inabalável. Mas há algo ainda mais profundo por trás desse colapso. Não foi só o erro deles, foi uma lei inquebrável do universo em ação. Uma regra que todo arrogante ignora. O que acontece quando a gente percebe que essa mesma lei não pune, mas, na verdade, protege quem mantém o caráter? E se a sua permanência não for sorte, mas sim um subproduto de uma ciência secreta que garante que o barulho nunca vencerá o alicerce? Você viu como o show dele terminou, não viu? O aplauso que ele tanto buscava era como um carro alugado. Chamativo por um tempo, mas nunca realmente dele. Ele precisava daquela plateia para se sentir grande. Mas o seu valor? Ele não depende de ninguém batendo palmas. É inegociável porque você o construiu tijolo por tijolo nas suas batalhas silenciosas. O riso que ele provocava era barato. A dignidade que você manteve, essa sim, tem preço infinito. O respeito verdadeiro não se compra com gritos e exibicionismo. Ele se ganha quando você permanece firme,
mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Enquanto ele gastava energia tentando te diminuir, você estava investindo na sua força interior. É por isso que, quando a máscara dele caiu e o público começou a rir, você não precisou dizer uma palavra. Sua sobrevivência e sua calma falaram mais alto. O aplauso dele sumiu, mas o respeito que as pessoas sentem pela sua história de luta é uma rocha. Você é a prova de que a humildade dura mais que o orgulho. Ele viveu para o palco, mas não percebeu que o teatro do mundo não se curva à vaidade. Você não está apenas sobrevivendo, você está reescrevendo as regras. O jogo da vida não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem carrega a verdade. Mas afinal, o que é essa verdade inegociável que garante sua soberania e por que a arrogância sempre tropeça na única lei que rege a verdadeira autoridade? Você viu o quanto a pessoa arrogante precisou gritar e fazer barulho para se sentir grande. Mas o que o subtítulo nos ensina é crucial. O barulho é sempre temporário. A arrogância pode fazer a festa por um momento, mas é a sua sobrevivência silenciosa, a sua capacidade de permanecer de pé, que tem o poder de derrubar qualquer palco. Enquanto ele gastava energia tentando te diminuir, você estava guardando sua força. Essa força invisível, essa resistência que não se rebaixa ao nível da gritaria, é a prova final de quem realmente domina a situação. Ele achou que a confiança era um show, algo que ele poderia simplesmente emprestar da atenção e do deboche da multidão. Mas você sabe que a verdadeira força não precisa de plateia. Sua resiliência não foi construída em cima de mentiras, ela foi forjada nos desafios que ele tentou ridicularizar. É por isso que ele caiu. O que não é real desmorona. Quando a vida exigiu prova, a base dele era oca, enquanto a sua era sólida. A sua dignidade, que ele tentou manchar, tornou-se o espelho que expôs a fragilidade dele para todo mundo ver. A grande ironia é que, ao tentar te silenciar, ele apenas amplificou a sua vitória. Você não precisou de um contra-ataque, sua simples permanência já era a resposta completa. Essa diferença entre o grito vazio e a resistência que perdura é a chave para entender o destino. Mas existe uma força ainda mais misteriosa em jogo, algo que a arrogância nunca compreende e que a sua sobrevivência desbloqueia automaticamente. Se a sua simples resistência já foi suficiente para causar essa queda, o que acontece quando você decide transformar essa resistência em propósito ativo? Aquele show que eles montaram, a voz alta, o desdém que jogaram em cima de você, tudo isso tinha um prazo de validade. E ele acabou. Hoje, você está testemunhando a verdade simples. Quem vive de vaidade não tem substância para sustentar a si mesmo. Eles não podem mais lhe oferecer intimidação, nem medo, porque a máscara caiu. O que resta é apenas o constrangimento de quem prometeu grandeza e entregou apenas barulho vazio. Enquanto eles dependiam do aplauso emprestado para se sentirem grandes, você estava construindo algo real e incondicional. Você não precisou de holofotes para provar seu valor. Sua resiliência falou por você. A única autoridade que resiste ao tempo é aquela que não precisa diminuir ninguém para crescer. Sua força, forjada na dignidade, fez o circo da arrogância deles parecer ridículo e temporário. Você é a prova de que a calma é mais alta que o grito. Agora que o mundo parou de rir com eles e começou a rir deles, você precisa se preparar para a próxima fase. A queda da arrogância é apenas o começo de uma revelação maior. O que é que essas pessoas farão quando toda a sua identidade for baseada em uma mentira exposta? A verdadeira questão é: você já pensou no que acontece quando o vazio que eles tentaram esconder finalmente exige o seu preço? Você escolheu edificar, focar na fundação invisível, aquela que sustenta o prédio quando o vento aperta. Enquanto isso, a outra pessoa optou pelo espetáculo, pelo brilho momentâneo dos fogos de artifício. Ela pensou que o barulho e a luz ofuscariam seu trabalho,
que a multidão ficaria hipnotizada pela exibição. Mas você sabe, e agora o mundo está aprendendo, que fogos de artifício não constroem nada. Eles são pura distração, feitos para impressionar por 5 minutos e sumir na fumaça. Sua decisão de trabalhar no silêncio, de priorizar a base sólida em vez do aplauso imediato, é o motivo pelo qual você está de pé agora e o outro está sendo ridicularizado. A diferença é gritante. O brilho dela era alugado, dependente da atenção e da escuridão alheia para se destacar. O seu brilho vem de dentro, forjado na persistência e nos desafios superados que ela evitou. Eles riram do seu processo, da sua lentidão, porque não entendiam que cada tijolo que você assentava era uma garantia de permanência. Ela zombava do seu silêncio, mas o ruído dela era apenas uma máscara para a fragilidade. Você não precisou fazer barulho para provar seu valor. Sua resistência se tornou a prova. Você é o edifício. Ela era só a propaganda. Agora, o show acabou, a fumaça se dissipou, e o que restou de toda aquela arrogância? Nada além do cheiro de pólvora queimada. Você está na fundação, inabalável, observando a ironia se completar. O público que aplaudiu o estrondo dela agora está olhando para você, o pilar que sobreviveu à tempestade. Mas se a fundação é o que garante sua permanência, o que acontece quando você decide que é hora de começar a construir os andares, aqueles que tocarão o céu? O que você fará quando a estabilidade que você conquistou permitir que você se eleve a uma altura que nunca imaginaram? Preste atenção, pois o jogo virou de um jeito que ninguém esperava. Houve um tempo em que a arrogância gritava alto, tentando diminuir você com insultos baratos e risadas vazias. Mas você não se dobrou. Você se manteve firme. Agora, a plateia que ele tanto queria impressionar já está cansada daquela performance oca. O riso que ele usou como arma mudou de direção, e o alvo não é mais você. O universo tem uma forma sutil de fazer justiça, e o veredito chegou. Ele se tornou o show, a piada que ele tentou fazer de você. Sua força não precisou gritar. Você provou que a verdadeira confiança não é um show, é uma fundação. Enquanto ele dependia do aplauso alheio, você construía sua dignidade no silêncio. Lembre-se, quem tenta derrubar os outros só mostra o quão frágil é o seu próprio alicerce. O barulho da arrogância dura pouco, mas o respeito que você conquistou pela sua resistência é permanente. Esse riso que você ouve agora é o som do fim da farsa. É a prova de que a verdade, sem precisar de defesa, sempre vence a pose. Mas espere um instante, porque o colapso desse indivíduo não é apenas uma questão de plateia mudando de ideia. É muito mais profundo. Ele perdeu algo infinitamente mais valioso do que a reputação ou o respeito do público. Ele perdeu o alinhamento com a própria realidade que ele tentou distorcer. Se o riso da multidão é o veredito, o que acontece com a alma de quem não consegue mais distinguir a verdade de sua própria mentira e o que essa perda silenciosa revela sobre a sua própria jornada, aquela que acontece quando as luzes se apagam? Lembra quando ele gastava toda a energia para te diminuir? Ele acreditava que a plateia estava rindo com ele, mas na verdade estavam esperando o show dele acabar. A confiança dele era um empréstimo, uma fantasia barata que não aguentou o primeiro vento forte. Você não precisou fazer barulho nem revidar. O simples fato de você ter continuado firme e calmo foi o que quebrou o pedestal dele. É a lei do retorno. Ele lançou a piada, mas o bumerangue voltou e atingiu a testa dele. Agora ele é a manchete, o meme, o exemplo de que a arrogância tem data de validade. Você tem a soberania da sua verdade. Enquanto ele precisava do aplauso e da humilhação alheia para se sentir grande, você estava construindo uma fundação inabalável no silêncio. Entenda isso. O respeito que você carrega não é emprestado de ninguém. Ele é forjado nas lutas que você venceu.
Sua permanência é a sua maior declaração. Quando o palco dele desabou, o que ficou foi a sua dignidade de pé. O riso que agora o persegue é a prova de que quem tenta te derrubar acaba se tornando o próprio obstáculo. A parte mais profunda dessa história não é o colapso dele, mas o que o riso da multidão revela sobre a natureza do poder. Ele buscou a validação temporária. Você conquistou a verdade eterna. O que exatamente faz com que pessoas inteligentes e capazes caiam na armadilha da vaidade? E por que essa mesma vaidade é o combustível para a sua ascensão? A resposta está em como a mente interpreta o sucesso e como ela o prepara para uma queda ainda maior. A pessoa que tentou diminuir você agora é apenas uma nota de rodapé na história. O palco que ele construiu para a humilhação virou o local onde sua arrogância foi exposta. Ele achou que o barulho e o deboche eram prova de força, mas era só uma fantasia barata. O riso que ele tentou provocar em você ricocheteou, transformando-o no alvo da piada. Fica a prova. Quem se levanta pisando nos outros não consegue ficar de pé por muito tempo. Enquanto ele se desfazia sob o peso do próprio ego, você estava construindo uma base inabalável. Você é o ponto de referência, o mapa que as pessoas usam para medir a resiliência de verdade. Sua força não veio de aplausos emprestados, mas das cicatrizes que provam seu crescimento. Você não precisou gritar para provar seu valor. Sua dignidade falou mais alto. Quando a poeira baixar, a única coisa que todos verão é você, de pé, firme e como um farol de verdade. Existe uma camada mais profunda aqui que vai além da simples queda. Se o universo não negocia com a mentira e sua história define seu destino, qual é a moeda de troca que garante que você permaneça inatingível? O que exatamente você fez que permitiu que sua sobrevivência se tornasse a regra, enquanto a arrogância dele era só uma exceção descartável? É hora de entender o código secreto por trás da sua soberania. Você testemunhou a queda daquele que zombou, e o instinto de vingança pode ser forte. Mas entenda, sua jornada não era sobre devolver o golpe, mas sobre revelar sua força. Vingança é energia desperdiçada que exige que você desça ao nível dele. Sua vitória é infinitamente maior. Ela está em ter se mantido firme enquanto o outro se desintegrava por conta própria. Você não precisou quebrar o espelho. Bastou continuar de pé para que ele visse a mancha em si mesmo. Ele dependia de aplausos emprestados e da sua humilhação para se sentir grande. Essa popularidade alugada sempre tem prazo de validade. Enquanto ele fazia barulho e virava meme, você estava quietamente construindo sua fundação. A risada que o cerca agora é o eco da verdade. Quem tem caráter não precisa de fantasia para brilhar. Sua soberania está no fato de que sua dignidade superou o drama. Sua resiliência é o testemunho mais alto de que você é, de fato, inabalável. Você não é definido pelos insultos que recebeu, mas pela capacidade que teve de encontrar a força para seguir adiante. A cortina caiu e a fragilidade dele foi exposta. Você viu o que acontece quando a arrogância desmorona. Mas agora, a pergunta que realmente importa é: se a sua simples sobrevivência foi suficiente para causar um colapso tão público, o que acontecerá quando você decidir usar intencionalmente essa força que foi forjada no fogo? Você não está neste lugar por acaso. Você construiu cada centímetro do seu trono com a matéria-prima mais resistente que existe, a sua própria persistência. A pessoa arrogante que zombava de você estava sentada em cadeiras emprestadas, sustentada apenas por aplausos vazios. Mas a sua permanência é incontestável. Enquanto ele precisava de barulho para provar seu valor, a sua força reside na fundação que foi cimentada nos momentos em que você escolheu levantar, em vez de cair. Perceba que a verdadeira soberania não precisa de gritos.
Ela é demonstrada pela sua capacidade de suportar o ridículo e, ainda assim, continuar crescendo. Você permitiu que a arrogância dele se tornasse o espelho que revelou a fragilidade dele mesmo. E agora ele é o riso da plateia que antes o ovacionava. Sua dignidade silenciosa é o que garante sua permanência. Você é o ponto de referência e o que você construiu não é um show. É um império interno que não tem data de validade. Agora que a poeira baixou e a risada provou quem realmente estava em terreno movediço, você entende que assumir o trono não é o final da jornada. É apenas o começo de uma nova responsabilidade. Se a sua permanência é incontestável, qual é o protocolo secreto para garantir que a coroa que você usava na tempestade caiba perfeitamente no seu reinado eterno? A palavra final não é do arrogante, mas de Deus. Eu profetizo que você não era um fogo de artifício para desaparecer, mas sim uma fundação que se revelou inabalável quando toda a fumaça da arrogância baixou. A sua vitória não será passageira, ela é permanente. Para selar agora esta declaração e garantir que a sua verdade se manifeste completamente, curta este vídeo e comente o código 77 aqui embaixo, declarando a sua vitória. Se você sentiu o peso desta palavra e entendeu que a sua força não tem data de validade, inscreva-se no canal para continuarmos firmes na rocha. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que a humildade sempre vence a arrogância. Seu engajamento é o testemunho de que você é a fundação que resistiu ao teste do tempo. Deus abençoe você poderosamente.